Este é um momento de partilha e é muito bom podermos todos em conjunto construir um bocadinho aquilo que é o caminho da ética e, neste caso específico, aquilo que são as submissões de projetos a comissões de ética e os caminhos que nos levam e o trabalho que dá e, portanto, os resultados que saem daí. Então, em termos práticos, quando tenho um projeto de investigação e quero submetê-lo à Comissão de Ética, a primeira coisa que eu faço é, então, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou procurar? Bem, em termos práticos, existe o site do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Se vocês virem no separador que diz instituição, é possível encontrar um outro separador que diz submissão. No separador que diz submissão, aberto, é possível encontrarem toda a informação necessária para submeter um projeto de investigação. Têm aquilo que é o procedimento de trabalho relativamente ao funcionamento da Comissão de Ética, ou seja, onde são apresentados um conjunto de fluxogramas, onde, para determinada tipologia de investigador, vocês percebem o que é que têm que fazer e o caminho que têm que percorrer, e depois têm aqui um conjunto de documentos que, abertos, vocês conseguem editar, porque estão todos em formato editável, e aquilo que têm é que preenchê-lo corretamente e têm que submeter todo este conjunto de documentos à Comissão de Ética. Depois existe aqui uma nota, que é um bocadinho uma novidade face àquilo que foi a nossa primeira edição deste seminário, que tem a ver com a proteção de dados, que neste momento é fundamental que nos seja enviado um anexo do pedido de proteção de dados ao Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portanto, é aqui uma novidade que vai ser brevemente integrada no procedimento de trabalho, mas que ainda não está feito. Relativamente ao procedimento de trabalho, existe um fluxograma para submissão de projetos e ele deve ser analisado e tem que perceber qual é que é o perfil de investigador que cada um é e, a partir daí, analisar qual o percurso que tem que fazer. Depois, submeter toda a informação à Comissão de Ética é feita pelo e-mail que está disponível. Portanto, que é comissãodeética@ipcb.pt e, a partir daí, toda a troca é feita por e-mail. Depois, anexar ao e-mail o formulário de submissão, que está exatamente no sítio que vos mostrei inicialmente, preencher os documentos necessários conforme aquilo que é a checklist que está descrita no formulário. Parece lá uma checklist. Preenchi isto, então tenho as condições todas para submeter e isto está certinho, posso submeter. Depois, importante, quando submetemos um projeto de investigação à Comissão de Ética, isto significa que ele está prestes a ser, digamos, apreciado em termos éticos. Significa que já teve aprovação científica. Isto quer dizer que já foi avaliado cientificamente por peritos dessa área. Portanto, neste momento aquilo que estão a fazer é pedir um parecer ético a peritos, pelo menos não sei se somos, mas há alguém que tenta fazer uma reflexão ética sobre aquilo que é o vosso projeto de investigação que já está aprovado cientificamente. Relativamente à codificação, assim que o projeto entra e está completo e tem todas as condições para ser analisado em reunião, ele é codificado e é dado um código. É fundamental que sempre que comuniquem com a Comissão de Ética, esse código seja dado para não haver confusão, porque às vezes os investigadores estão ligados a vários projetos de investigação e dizem respeito a um projeto de investigação específico e é fundamental, esse código digamos assim, é a chave para nós abrirmos sempre a gaveta certa, sempre, porque são muitos projetos e é fundamental que essa troca seja certinha. Depois, anexar, e esta é uma novidade que ainda não está no procedimento, então o comprovativo de pedido à proteção de dados do Instituto Politécnico de Castelo Branco. No procedimento, então, qual o fluxograma para o meu projeto? Como é que eu sei que é o fluxograma para o meu projeto? Bem, na verdade, o próprio título vai-vos ajudar a perceber. Se vocês são investigadores, estudantes externos, que pretendem realizar investigação no IPCB, há um fluxograma. Se são investigadores, estudantes internos, que pretendem realizar investigação no IPCB, outro fluxograma. Se são investigadores ou estudantes internos que pretendem realizar investigação na comunidade, escolas, associações, IPSS ou outras entidades externas, existe outro fluxograma. Basicamente, aquilo que vocês têm que perceber é identificarem-se em cada um, qual é que é o fluxograma para vocês e que encaixem naquilo que é o vosso projeto de investigação. Ora, em termos daquilo que são os investigadores, estudantes externos, que pretendem realizar investigação no Instituto Politécnico de Castelo Branco, porque o que é que vocês têm que fazer? O que têm que fazer é fazer um pedido de autorização institucional. Existe um modelo próprio, é preenchê-lo. Depois, esse modelo deverá
ser solicitado aquilo que é um elo de ligação. Ou seja, se alguém de fora vem realizar um estudo de investigação no Instituto Politécnico Castelo Branco, no Instituto Politécnico Castelo Branco deverá haver uma entidade interna que faça a ponte com os investigadores externos. E isso é fundamental, é isso que nós designamos de elo de ligação. Portanto, isso tem que ser solicitado. Depois também perceber se eu vou fazer um estudo no Instituto Politécnico Castelo Branco, mas já tenho um parecer de outra comissão de ética. Então o que é que eu faço? Então eu tenho que submeter esse parecer que já tenho, juntamente com aquilo que é o pedido de autorização institucional e assim submetê-lo à comissão de ética para que ele possa dar dispensa de parecer. Se não tiver qualquer parecer de outra comissão de ética, então terei que fazer o percurso de preencher todos os documentos que vos falei inicialmente e seguir o percurso de submeter os documentos todos preenchidos à comissão de ética pelo e-mail que está disponível na página. Depois, o que vai acontecer é exatamente o processo normal de qualquer projeto. Será analisado em reunião e depois será dado um dos 3 pareceres. Portanto, será o parecer ou negativo ou positivo, e significa, a partir do momento em que tem parecer positivo, a investigação pode-se iniciar, ou então o positivo com recomendações, e este positivo com recomendações o que diz é que, em termos éticos, já não existe problemas, digamos assim, para que o estudo se inicie, mas existe aqui alguns aspectos fundamentais que devem ser corrigidos, clarificados, a maioria das vezes associado ao consentimento informado. E, nesse sentido, é solicitado que essas correções, ou essas alterações, ou esses esclarecimentos sejam novamente devolvidos à Comissão de Ética. Dúvidas comuns. Uma das dúvidas comuns é o elo de ligação. O que é o elo de ligação? Onde é que está o elo de ligação? A figura de elo de ligação existe no Instituto e existe em qualquer outra instituição. Isto significa que um elo de ligação é alguém da instituição, de uma instituição, seja ela qual for, que acolhe investigadores externos à instituição. Portanto, pode existir um elo de ligação no Instituto Politécnico, mas poderei ter um elo de ligação noutra instituição onde eu queira fazer essa investigação. E, portanto, deverei sempre solicitar e terei que ter sempre alguém que faça a ponte comigo e, digamos, em termos de boas práticas, é isso que deve acontecer. Depois, outra das confusões que costuma acontecer, muitas vezes está relacionado quem é que é o responsável pela submissão do pedido de parecer e quem é que é o responsável pela investigação. O responsável da submissão, aquilo que tem que fazer é fazer a recolha de todos os documentos e enviá-los por e-mail à Comissão de Ética. O responsável pela investigação é o responsável científico por, digamos assim, por todo aquele projeto. O que significa que eles podem ser a mesma pessoa, mas podem não ser. Isto porquê? Porque grande parte dos estudos, dos projetos que temos de submissão à Comissão de Ética são de alunos de licenciatura. Alunos de licenciatura não têm autonomia científica. Devem ser outras as figuras a assumirem-se como responsáveis desses projetos de investigação. Ou porque estão integrados num projeto major de investigação, e é esse que deve aparecer, ou porque têm um orientador específico. E normalmente é isso que acontece e aparecem os investigadores como responsáveis de investigação. No entanto, continua a haver assim alguma confusão e isso é o suficiente para começar a haver trocas de informação e o tic-tac do relógio começar a passar e o tempo de resposta para que obtenham um parecer começa a atrasar. Relativamente quando os investigadores ou estudantes são internos e que pretendem realizar investigação no Instituto Politécnico de Castelo Branco, ou seja, quando queremos realizar investigação em casa. Ora, aquilo que vai ser feito é um pedido de autorização institucional, é feito um pedido de autorização institucional ao diretor da unidade orgânica onde essa investigação vai ocorrer ou ao coordenador da UID responsável ou ao coordenador da UID onde essa investigação ocorre. Depois, paralelamente, é preenchido todos aqueles documentos que estão na página e são submetidos à Comissão de Ética. Estando completo, seguem exatamente o mesmo percurso. São analisados em reunião, existem 2 relatores que avaliam o projeto, as suas apreciações vão em reunião, são aprovadas e depois são emitidos os pareceres. Dúvidas comuns. Se nós formos à página, os pareceres estão todos disponíveis na página web com o código. Aparece o código, a data de submissão, o título, o parecer e ainda a data de decisão relativamente ao parecer. Ora, isto é fundamental, porquê? Porque quando vocês fazem os vossos trabalhos finais e querem dar indicação de que aquele trabalho teve um parecer
da Comissão de Ética, qualquer pessoa tem acesso a esse parecer. Porquê? Porque ele está disponível na página. Está bem? Outro aspecto, o projeto só é colocado, digamos assim, só é colocado na página e só é codificado verdadeiramente quando administrativamente está completo e apresenta todos os documentos. No entanto, por vezes, apesar de estar completo, a informação que está contida nele, porque existem várias alíneas a ser preenchidas, nem todas estão preenchidas, ou não são esclarecedoras, ou fez-se um copia e cola de um projeto que já tinha sido submetido no ano anterior. E quando estamos a querer analisar, aquilo às vezes não faz muito sentido. O que é que acontece? O que acontece é que o papel pedagógico da Comissão de Ética entra, digamos assim, em ação. E o que vai acontecer é que vamos entrar em contacto, digamos assim, via e-mail da Comissão de Ética, com os investigadores, no sentido de melhorar esta submissão para que ela realmente cumpra com aquilo que são os requisitos éticos e que possam ter um parecer positivo para seguirem, obviamente, com o projeto de investigação. O terceiro fluxograma, quando os investigadores são internos, mas pretendem realizar a investigação lá fora, na comunidade, em associações, escolas. O que vai acontecer é que terão que pedir na mesma o pedido de autorização institucional ao diretor da unidade orgânica de onde parte aquele projeto de investigação ou do coordenador da UID, onde se integra este projeto de investigação. Tem que ser submetido também todos os documentos que estão na página, formulário e restante documentação à Comissão de Ética, caso não tenham nenhum parecer ainda. Porque muitas vezes aquilo que acontece é que existem estudos multicêntricos e muitos dos alunos já têm um parecer, vão realizar um estudo num sítio e já têm um parecer à Comissão de Ética. Ora, neste sentido, o que têm que fazer, se vão fazer lá fora, mas querem realizar, mas querem aproveitar e devem fazê-lo, o parecer da Comissão de Ética, de outra Comissão de Ética, aquilo que têm que fazer é submeter somente o parecer da Comissão de Ética. Se não o tiverem, terão que submeter todo o conjunto de documentação de submissão normal. E depois, digamos assim, o seguimento é o normal. Toda esta documentação é novamente analisada em reunião e é dado o parecer. Agora, a pergunta que se pode fazer é, mas se já existe um parecer de uma outra Comissão de Ética, faz sentido submeter a esta Comissão de Ética o outro parecer? Isto pode ser uma pergunta a ser feita. É feita a codificação de todos os projetos de investigação com parecer ético de investigadores, estudantes internos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, mesmo que emitidos por outra CE. Por isso é fundamental estar na página todos os estudos que estão a decorrer. Todos os estudos que estão a decorrer são possíveis a serem vistos, digamos assim, todos aqueles que implicam, obviamente, um parecer de uma Comissão de Ética, é possível visualizá-los na página. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que é possível identificar a dispensa, parecer favorável, e é indicado o parecer, a comissão que deu esse parecer. Porquê? Porque o objetivo não é duplicarmos trabalho, não é estarmos a dar um parecer sobre algo que já tenha tido um parecer. Senão isto começa a ser uma redundância e se a Comissão de Ética, e se as comissões de ética já trabalham, já têm bastante trabalho e muitas vezes estes pareceres demoram algum tempo, assim demorariam obviamente muito mais. Relativamente ao formulário de submissão, não vou falar sobre todos os documentos a submeter, até porque o tempo é muito curto. Vou-vos falar um bocadinho sobre 2 documentos que consideramos que sejam essenciais. Um deles é o formulário de submissão. No formulário de submissão, vou realçar aqui apenas alguns aspectos. Relativamente à classificação do tipo de estudos, como viram na apresentação anterior, nem todo o tipo de estudo, nem todos os estudos são, digamos, analisados na nossa Comissão de Ética, porque alguns deles ultrapassam as nossas competências. Pelo que é fundamental fazer essa classificação, até para que possamos identificar se efetivamente estamos perante um estudo a ser analisado por nós. Portanto, isto é um aspecto fundamental. Depois, há um outro aspecto que também é importante, é a versão. Se é nova, se é uma modificação, uma adenda ou um prolongamento. Muitas vezes nós projetamos o nosso estudo de investigação de uma determinada maneira, mas às vezes ele precisa de ser prolongado, ou porque entretanto estamos a começar a identificar determinados aspectos na nossa investigação e entendemos que ele precisa de ter uma maior robustez e, nesse sentido, é feito um pedido de prolongamento. Relativamente aos investigadores,
se realçar o aspecto do que é o investigador responsável pela submissão, e depois tem aqui a figura do orientador, co-orientador, a equipa de investigação e o elo de ligação. A calendarização é também um aspecto importante, porque a Comissão de Ética não dá parecer a estudos que já tenham ocorrido ou que já estejam em andamento. Portanto, a ideia de vir pedir um parecer é porque, efetivamente, quero que seja apreciado algo que eu vou aplicar em campo. Eu vou fazer uma colheita de dados em pessoas e, nesse sentido, eu quero que haja uma apreciação ética. Portanto, não o vamos fazer quando ela já está a decorrer. Por isso, a calendarização é fundamental exatamente por este aspecto. Depois, um outro aspecto que não pode ser também descurado tem a ver com a fundamentação teórica. Justificar muito bem o porquê de fazer, e obviamente concisamente, o porquê de fazer este estudo, definir os objetivos do estudo, na metodologia, salientar aqui a população, nomeadamente se estamos perante uma população vulnerável, e é importante identificar como é que é feito, digamos assim, a seleção da amostra, definir quais são os critérios de seleção e ainda quais são os procedimentos para recrutamento dessa amostra. Isto são aspectos que têm implicações éticas que importam estar bem descritos para podermos analisar. Depois também todos os procedimentos para garantir a obtenção do consentimento informado, como é que é feita a obtenção do consentimento informado, se há recolha de dados sensíveis e indicar quais os instrumentos que vão ser analisados, que vão fazer a recolha de dados e, de preferência, anexá-los para que possam ser analisados em termos daquilo que é os dados que vão ser recolhidos e a forma como vão ser recolhidos. Identificar também todos os procedimentos a implementar no caso de descoberta acidental adversa ao nível do estudo, especificar os potenciais riscos e incómodos para os participantes do estudo. Quando eu costumo dizer aos meus alunos que qualquer estudo tem sempre um incómodo, porque não incomodar é não dizer nada, é não pedir nada, está bem? Portanto, existe sempre um incómodo. Dizer que não há incómodo nenhum é sempre aquela frase que não gostaríamos de ler. Portanto, isso implica também uma reflexão por parte dos investigadores quando se submetem. O que é que isto vai implicar para a pessoa que eu vou analisar, da qual eu vou submeter a um conjunto de testes, a um conjunto de questionários, etc. Depois, também saber se existe um risco mínimo e se existe algum seguro previsto. Os ensaios clínicos, a lei obriga a que haja um seguro para que a investigação ocorra. Nos outros estudos não há uma obrigatoriedade. Há, no entanto, uma necessidade de reflexão por parte do investigador e de, pelo menos, informar o participante de que não existe, se não existir. Depois, é também importante identificar quais os benefícios para participar neste estudo. Relativamente ainda à confidencialidade e ao anonimato dos dados, tem que ser clarificado como é que isso é feito e ainda explicar como é que é feita a divulgação dos dados. Não é só a divulgação dos dados em termos de comunidade científica, porque um dos grandes problemas e uma das grandes queixas que eu ouço na comunidade que participa em estudos de investigação tem a ver com: eu participei num estudo e eu não sei nada do que aconteceu. Ora, estamos a quebrar exatamente um dos princípios nos quais nós pedimos informação, como é que as pessoas que participam nestes estudos vão ter acesso aos resultados, aos seus e aos do estudo. Portanto, não é só dizer que eu publico um artigo científico ou que espero apresentar um póster. Não chega, está bem? A pessoa, ela tem direito, e vocês têm que explicar, e é importante explicar, como é que ela poderá ter acesso a toda a informação. Depois existe a checklist para garantir que todos os passinhos, que todos os documentos que vocês preencheram estão corretamente preenchidos e que conseguem fazer uma submissão completa e que possa ser codificada para apreciação. Relativamente ao consentimento informado, que é outro dos documentos que eu vou falar. Relativamente ao consentimento informado, aquilo que está na página é um guião do que deve constar no consentimento informado. O consentimento informado, o que é que deve? Deve explicitar de forma clara quais os dados que vão ser recolhidos, quais os procedimentos para recolha. Eu preciso dizer, vai ter que se despir, vai ter que pôr um calção, vai ter que ir à escola não sei quantas vezes, isto vai demorar.
Tudo tem que ser explicado. Eu tenho que saber, aquele incómodo que nós dizemos que não é incómodo nenhum, tem que estar claro, tem que estar descrito. Qual a finalidade do seu uso de investigação, os fins que justificam verdadeiramente a recolha? Quando pedimos uma fundamentação teórica e os objetivos, isto é importante, porque é assim, para que é que eu vou fazer um estudo? É para ter um grau académico ou porque eu quero realmente produzir conhecimento? Se é para obter um grau académico, simplesmente, fica muito aquém daquilo que é a verdadeira investigação, certo? Portanto, os termos em que são tratados e armazenados os dados têm que estar descritos. O período e o tempo de recolha e os termos da sua eliminação. Eu recolhi, como é que guardei e, a seguir, como é que são eliminados e quando são eliminados. Os procedimentos de anonimização ou pseudo-anonimização devem também ser descritos e fundamentados. E no caso do estudo envolver populações vulneráveis ou incapazes para prestar o seu consentimento, todos os procedimentos de consentimento informado e informação devem ser apresentados ao titular de responsabilidades parentais, no caso de menores, ou representante legal no caso dos adultos incapazes. Para além da informação que está disponível online, salientar ainda uma outra informação que não está lá, mas que vos pode ajudar na submissão do projeto e que tipo de consentimento informado é que eu vou submeter. Há o consentimento informado de acordo com o guião e que deve ser apresentado com uma linguagem clara. Tenho que pensar quem é a população de estudo, eu vou-me dirigir a ela tem que entender. Não é dizer, não entendo, não vale a pena. Não é abreviaturas, das quais muitas vezes nós, como relatores, temos muita dificuldade em saber o que são. Portanto, isso é fundamental. Depois, o consentimento, portanto, é um dos tipos de consentimento informado. Depois existe o consentimento informado não assinado, porque o de cima é assinado, digamos, pelas figuras que falei há pouco. Neste caso, o consentimento informado não assinado é aquele que são os questionários preenchidos online. Portanto, não tem um papel. Nós, muitas vezes, preenchemos o questionário, eu consinto, certo? Não há, mas, digamos assim, é uma forma de consentimento que está prevista. Não significa que não siga e que não tenha informação que esteja no guião, porque deve segui-la também. O consentimento informado alterado também pode ser, é uma das outras formas de consentimento informado e, por exemplo, quando não indica o objetivo do estudo para evitar viés na resposta dos participantes. Obviamente, se isto acontecer no consentimento informado, num formulário isso tem que ser muito bem justificado. Ou então a isenção, quando fazemos estudos em dados que já tenham sido recolhidos numa base de dados e aquilo que vamos fazer é analisar dados que já tenham sido recolhidos, que já tenham provavelmente ter passado consentimento informado para o objetivo de criar aquela base de dados e, portanto, nesse sentido, quando vamos à base de dados, não há necessidade, obviamente, de apresentar o consentimento informado. Deixo assim, de uma forma rápida, aquilo que pode ser a submissão e só salientar que, efetivamente, a investigação e a ética são duas peças de um puzzle para o conhecimento e elas encaixam. E é para isso que eu acho que estamos aqui. Obrigada.